assim. Na prova do vestibular que eu fazia, eu tava fazendo a redação, eu tava pensando nos vídeos do Omelete. Eu falei, mano, eu já tô no sal mesmo, coloquei altas fitas lá altas fitas de quadrinhos, música lá na minha redação, eu tinha até Jedi nela. Jedi, cara? Você colocou Jedi? Qual que foi o tema? Foi evasão escolar. E aí, pessoas? Que não me segue no Instagram. E nem no Twitter. Voltamos do E3 porque a gente tava lá e o negócio foi mais ou menos porque não deixaram a gente gravar nada. A gente foi lá, mas só que infelizmente falaram assim, não, vocês são muito profissionais, então vocês não podem, só pode amador aqui. É isso aí, a gente tem alguma coisa pra falar da E3, tem muita coisa você já viu em outros canais, e a gente tá passando informação atrasada, como sempre. Que o voo atrasou. Fizemos várias escalas, primeiro a gente saiu de Los Angeles, fomos parar em Nevada. De Nevada nós pegamos uma ponte aérea para Europa, precisamente Portugal. De Portugal nós fomos para a França. De França nós voltamos para o México. De México nós viemos para Brasília. De Brasília para Porto Alegre. De Porto Alegre para o Rio de Janeiro. E para, enfim, chegar em Espírito Santo para depois vir para São Paulo. Todo mundo já sabia que ia sair Uncharted 4, ia ter alguma coisa na E3, mas não sabia que ia ser só aquilo lá, aquele teaser pequenininho. O nome do jogo é Uncharted 4, The Thieves End, traduzindo brasileiramente é Uncharted 4, o último roubo, o último ladrão, alguma coisa assim. Esse Uncharted deve ser o último como Drake como personagem principal, como quem sabe de inglês ou procurou os vídeos legendados. Eu não quero falar demorado. Então fala rapidinho. Rapidinho. Que piadinha hoje, cara. Quem acompanhou e sabe e manja dos paranoia de inglês, percebeu que o Sully falou que o Drake estava muito tempo fora do jogo, tanto no jogo mesmo, tanto na história, no universo Uncharted. E o Drake estava chamando o Sully para última missão, último roubo, o último de tudo. O Sully ele já deve estar capenga, que o Drake também já tá velhinho ali já. Se alguém percebeu no dedinho dele, lá tava a aliança pra quem ele deu no final do jogo 3, quem já jogou sabe o que aconteceu. E vamos esperar, o CGzinho lá, o teaser tava muito bonito. Ano que vem, 2015, o jogo tá aí pra nós. E ano que vem o jogo vai estar aí e vamos que vamos. Gostaria só de colocar uma observação. A arte do jogo tá maravilhosa, cara. Eu fiquei impressionado só com a capa. A capa me chamou a atenção, porque demonstrou todo... Acho que angústia, eu fiquei angustiado em ver a capa. Ficou muito fera. Realmente, vamos ver o que vai acontecer com a franquia se esse for o último jogo com o Drake. Vamos ver o que vai acontecer. Será que ele teve um filho? Será que o próximo jogo vai ser do filho dele? Ah, mas peraí, vai virar aquele filme lá que o cara tem um filho... Indiana Jones. Não é esse, é o outro, que tem a múmia. Qual que é? É múmia? É, múmia. A múmia. E os dois lá são aventureiros lá e o cara casa com a meninazinha. O filho dele faz uma bagunça lá, chama a múmia de novo. Não é mais ou menos assim? Mais ou menos isso, mas vamos ver, né? Tomara que não vire, cara, vai virar múmia, eu vou falar que é múmia. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer com a próxima sequência. Lembrando que esse é o começo de geração ainda. Se tiver um Uncharted 5, eu tenho certeza que vai ser muito bonito o gráfico também. Mas vamos parar de falar isso que a gente nem jogou o 4 ainda e vamos pra próxima. E pra aquela galerinha que acha que a gente é sonista, a gente somos sonistas mesmo, só vamos falar de jogo pra PS4. A Microsoft anunciou Halo 5 Guardians e o Halo Master Chief Collection, que vai vir todos os jogos do Halo 1 até o 4, o Master Chief, tudo bonitinho em HD. É uma coleção que fizeram igual aí um tempo atrás do God of War, que tinha todos juntinhos. E falar em Microsoft, eles vão lançar um jogo muito maneiro, o Sunset Overdrive. É um jogo muito da hora, velho. Tipo, vai ter a arena lá e vai ser tipo um FPS muito louco, muito cabuloso. É relacionado a tiro, shooter e tudo, mas caraca, muito da hora. Pena que esse jogo vai ser exclusivo da Microsoft, não vai ter no PlayStation 4, mas fazer o quê? A gente escolhe a nossa plataforma, nós temos que nos conformar. Caraca, mano, eu vou fazer o curso na ETEP de jogo, mano. Você vai fazer, mano? Eu fiquei interessado em fazer também, mas eu falei, não tenho tempo. Vou fazer, velho. Fazer um joguinho pro Android pra Flappy Bird em 50 mil Obamas por dia. Aí você vai e tira porque você vai ficar chateado que tá todo mundo chorando. É ruim, mano. Vou lançar atualização atrás de atualização.
Mas vamos pra próxima aí. Qual que é a próxima? E pra aquela galerinha que tava ansiosa, que comprou o seu Watch Dogs, falando: nossa, vou largar o meu GTA V, nunca mais vou ver, ele vai pegar poeira. Ficou um pouco decepcionado como eu, que muita gente viu que o Watch Dogs não é tudo aquilo que prometeu. Fizeram um drama desgraçado, atrasaram o jogo, atrasaram tudo, veio com bug, a jogabilidade não tá, sempre demora pra você pegar um pouco. A movimentação do Wade é meio lenta, meio Pesada. parada, pesada. Bem pesada. E uma coisa que me deixou muito frustrado foi o esquema de não poder pular. Custava um botãozinho pra pular. Eu não achei legal isso. O jogo tá bonito, realmente, parabéns para a Ubisoft, mas nesse esquema de não ter um pulo e a movimentação um pouco lenta, eu acho que me frustra um pouco a jogatina. A Ubisoft nesse ponto foi juvenil e vamos esperar ver o que vai sair, né? Falando em Ubisoft, a Ubisoft deu uma cutucada na Nintendo, falando que para ela baixar os preços do Wii U, que tá muito caro. É? Porque não tá vendendo, né? Apesar do Mario Kart 8 ter feito uma alavancada enorme nas vendas do Wii U, mas não foi o suficiente. Os chefão da Ubisoft lá falaram para eles abaixar um pouco o preço, porque realmente, sinceramente, eu compro um Wii U fácil brincando, cara. Mas se for, acho que até 1.000. Passou de 1.000, eu Não. já acho exagero, cara. Eu compro independente do preço, cara, mas se for um preço realmente justo, cara, eu compro numa boa, cara. Como a gente tá falando da Nintendo, eu vou falar pra vocês um pouco que eu tô jogando Pokémon Y, porque eu achei as megas evoluções do Y mais legal que a do X. Só que eu me decepcionei muito, porque eu achava que as megas evoluções eram definitivas, mas não é, elas são provisórias, só durante a batalha. E depois volta ao normal, cara. O bom também é que você tem como pegar os originais, o Bombassauro, o Venossauro e o Squirtle. E eu acho isso muito legal. E tem o Pikachu também, o Pikachu, a voz dele é a voz do anime. É, do anime? Não é aquele digitalização feia, aqueles gritinhos. Ele fala Pikachu mesmo. O jogo é a mesma coisa de sempre, a única coisa que muda são o cenário, que é 3D, tem fundo, você pode andar diagonal e tudo. O gráfico tá bonito, mas muito bonito mesmo. Eles souberam fazer o gráfico explorando o máximo do 3DS. É um gráfico meio cartunesco, de desenho, mas é bem feito. Você vai enxergar muitas poucas falhas naquele gráfico, mas o problema é que ele é muito fácil. Se você duelar com todos os carinhas, quando você chegar no nível de ginásio, seu Pokémon vai estar no nível sempre mais alto e vai ser fácil. A única parte mais difícil é que eu só fui tentar uma vez sem pote nenhuma, que é a parte do Elite 4. Você tem que duelar com 4 um atrás do outro, sem poder ir lá sem voltar no centro Pokémon, ainda tem o campeão da Elite 4. Então você tem que comprar muita poção de reviver Pokémon, Hyper Potion, as potes para encher os golpes. Essa parte é a única parte que eu acho que tem uma dificuldade elevada, mas o resto é tudo normal. Apesar de ter mais de 30 milhões de anos, a franquia nunca mudou o esquema, ainda faz um tremendo sucesso, cara. Eu particularmente só peguei o 3DS para jogar esse jogo. O 3D funciona o jogo inteiro? O 3D só funciona em alguns lugares, em batalhas e algumas nas cavernas que eu prestei atenção. Ele funciona, mas é em poucas. Durante o jogo normal o 3D não funciona, mas é bem legal. O esquema de 3D do 3DS não é as imagens para fora, dá profundidade para trás, não para frente. Mas é bem legal, cara. Ponto positivo para Nintendo, porque ponto positivo nada, tira esse ponto positivo, porque ela ainda trabalha com o esquema de bloqueio de região. Os jogos mais legais sempre estão no Japão, nunca vêm para o Ocidente, não sei porquê. E a Nintendo insiste nessa trava de região, tanto pro Wii U e pro 3DS. Que é uma besteira. Bloqueio de região não localiza os nossos jogos e é um preço absurdo. Jogo de 3DS de 2001, de 99, tá o mesmo preço até hoje, nunca diminui. Vou rever esses conceitos aí, Nintendo, ó. Tô perdendo a paciência. Isso aí, galera. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha, comenta, compartilha. É o nosso primeiro vídeo noturno, como vocês podem ver. Espero que vocês tenham gostado e vamos esperar a próxima E3 que nós vai estar lá de novo. É isso aí, vamos que vamos, né? Até a semana que vem. Tchau, tchau.